Oi, pessoal, já estamos aqui ao vivo. Vamos chamar o API para entrar aí daqui a pouco. Vamos ver aqui se ele já entrou. Entrou. Então, estamos aguardando. Já acordou aí? Oi, Oi, bom dia, Pia. Então é bom uma honra dia. com a gente. Bom dia no nosso projeto de Refletindo sobre o Brasil. É um projeto novo. E a ideia é a gente conseguir pensar o Brasil daqui a 50 anos, e não só no curto prazo, né? Então, a gente considera do nosso grupo a reforma tributária uma das coisas mais importantes para. E então, para contextual, eu vou começar com algumas informações do que como é um pouco do nosso sistema tributário. Esse ano, nós brasileiros trabalhamos até 29 de maio para pagar os nossos impostos. E a gente não, além da gente não saber quanto a gente paga de imposto, a gente não vê um retorno desses impostos em termos de serviços públicos eficientes. Além disso, a gente paga um monte de imposto, né? IPTU, IPVA, ICMS, PIS, COFINS. Aí o ICMS tem os filhinhos dele, tem o FIF, tem o FECP e por aí vai. Como consequência dessa sopa de letrinhas, né? As empresas brasileiras elas gastam cerca de 1.500 horas por ano calcular, fazer o pagamento desse imposto, fazer todas as coisas extras, tem, tipo os SPEDs e etc, etc. Para piorar todo esse contexto, a gente tem a questão que o sistema tributário brasileiro é um sistema baseado em impostos indiretos, que, pela sua natureza, é um imposto regressivo. Né? Isso é, ele afeta muito mais os pobres do que os mais ricos. Né? Diante dessas afirmações, uma reforma tributária ampla parece algo óbvio, né? Mas ela tem se mostrado bastante complicada. Vocês que trabalham no Centro de Cidadania Fiscal imaginaram que teriam essa dificuldade nessa trajetória? Que surpresa vocês tiveram no caminho? Bom, bom dia, Rosane. Um prazer participar aqui desse debate aqui do Refletindo sobre o Brasil. Na verdade, tem várias questões quando a gente discute reforma tributária. Primeira, tem uma parte da reforma tributária brasileira, principalmente a que a gente chama da reforma do consumo, que são os tributos como ICMS, SS, PIS, COFINS e IPI, que é uma reforma que tem como objetivo corrigir distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira. Esse, na verdade, tem sido o foco principal da nossa atuação do Centro de Cidadania Fiscal nos últimos anos. Tem Que já é um. outros, é um senhor trabalho. Tem outros lados da reforma que são, como por exemplo a reforma do imposto de renda, que nós estamos discutindo agora aqui no Brasil, que é mais, o foco dela é mais de justiça distributiva, que tem distorções que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda pague muito pouco imposto de renda no Brasil. Então, precisa separar um pouco as várias dimensões. É verdade, o Brasil tem duas bases que são muito tributadas, que é consumo e folha de salários, não é só consumo, e tem duas bases que são pouco exploradas, que são renda e patrimônio, que são exatamente aquelas no qual você consegue ter mais progressividade. Então, sim, tem mudança a fazer na composição entre os tributos, mas tem mudança a fazer dentro de cada categoria de tributo. E o nosso foco, como eu falei, nos últimos anos tem sido mais na tributação do consumo. A gente desenvolveu uma proposta de reforma tributária pela qual seriam substituídos 5 tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços. A reforma até tem um impacto
positivo do ponto de vista distributivo, mas pequenininho, mas o foco dela, fundamental, é aumentar o potencial de crescimento do país. E tem um estudo do Braulio Borges, um economista, que estima que a aprovação dessa reforma, como a gente elaborou, poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando, isso é bom para todo mundo, quer dizer, nós estamos falando em aumentar o poder de compra médio dos trabalhadores brasileiros em 20% em 15 anos. Estamos falando em... Mais constante, né? Só tudo, pela... Só fazendo a reforma. Falando em aumentar a receita dos governos, mantendo a carga tributária em 20%. É muito melhor arrecadar mais crescendo mais do que arrecadar mais crescendo menos e aumentando a carga tributária. Então, esse é o ponto. Agora, por que é difícil fazer? No fundo, tem vários motivos. Tem impactos federativos, então afeta estados, municípios, e isso gera algumas reações. Tem impactos setoriais, porque a boa reforma tributária trata todos os setores por igual, e isso gera reações também. Mas no nosso caso específico, acho que o principal motivo de não ter avançado nos últimos anos é porque o governo nunca comprou a ideia. Esse governo. Era um projeto que estava bem maduro em 2018, todos os principais candidatos à presidência estavam apoiando o projeto, exceto o Bolsonaro. Então, de fato, o motivo pelo qual não avançou nos últimos anos, porque estava maduro, acho que a gente conseguiu equacionar bem como tratar dessas resistências federativas e setoriais, mas não avançou porque o governo não quis. Complicado, né? Pois é, falando nisso, né, no governo, o Brasil tem declarado 40 milhões de invisíveis, né? E a gente sabe que a economia informal movimenta uma parte da economia brasileira. Com isso, essa economia informal deixa de arrecadar impostos, né? Muitos acham que o imposto sobre movimentação financeira, tipo a gente tinha a CPMF, substituindo outros, inclusive imposto sobre a folha de pagamento, seria uma alternativa para uma maior inclusão tributária. Você acha que esse tipo a gente estaria caminhando por uma maior justiça tributária ou ao contrário? Na verdade, eu não gosto da CPMF, mesmo, na verdade, você está falando que tem uma economia invisível, mas, no fundo, mesmo os informais, quando estão comprando alguma coisa, estão pagando imposto que está no preço dessa coisa. Então, no fundo, quando você está tributando o consumo, você acaba pegando também os informais. Eu não gosto da CPMF, não é porque ela não seja simples, ela é simples, mas é que ela é um imposto muito ruim. No fundo, o grosso da arrecadação do CPMF não vem dos informais, não. O grosso da arrecadação do CPMF vem da gente mesmo, quando a gente está fazendo uma transição que não deveria ser tributada. Então, sei lá, está transferindo o dinheiro para sua mãe. Tá certo? Se tem a CPMF, você vai estar pagando imposto em cima disso que não tem nenhuma razão para ser tributado. E a CPMF, ela gera muita distorção. Mesmo com a alíquota baixa, vamos dizer assim, pensa, por exemplo, uma pessoa que precisa, uma empresa que precisa de capital de giro por um dia. Ela tem um problema de caixa de um dia. Se você vai no banco tomar um crédito, vamos supor que a alíquota da CPMF fosse 0,5%. Ela ia pagar 0,05% de juros e ia pagar 0,5% de CPMF, quer dizer, 10 vezes mais CPMF do que ela está pagando de juros naquela operação. Isso acaba tendo efeitos sobre a forma como a economia se organiza. E se fosse para substituir uma parcela grande da arrecadação, como a CPMF, a alíquota ia ser muito alta. Nós estamos falando de uma alíquota lá, de 5%, para arrecadar mais ou menos o que a gente está pensando em arrecadar com esse IBS, que é esse imposto sobre o consumo que a gente estava discutindo na nossa proposta de reforma tributária. Com uma alíquota de 5%, as distorções são monumentais. Você pensa, por exemplo, que se você vender de uma fábrica para um atacadista que vende para o varejista e vende para o consumidor, você vai ter 3 incidências de 5%. Se a fábrica vende direto para o consumidor, mesmo que seja menos eficiente do que fazer isso via atacadista e varejista, você tirou 10% do preço daquela mercadoria, porque você, por conta de um imposto que distorce a forma como se organiza a atividade econômica. Então, o problema da CPMF é esse, é que ela é um imposto que é muito ruim para o funcionamento da economia. Não é por acaso que pouquíssimos países do mundo usam esse tipo de imposto, basicamente países da América do Sul. O que tem a maior CPMF de todos é a Venezuela. Entendi. Bom, então falando sobre o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, aqui no Brasil a gente tem um dos piores sistemas tributários do mundo. O sistema é complexo e tem mais exceção do que tem regra, né?
é tudo tão complicado que hoje muitas empresas não conseguem ter uma tabela de preços, pois ela depende de variáveis. No momento que ela compra, porque tem o tal conteúdo de importação, como tem variáveis quando ela vende. Se é para consumo, se é para revenda, qual é o estado de destino. Ainda assim, ainda tem a tal da tributação monofásica, né, que ela começou em cima de poucos produtos, como cigarro, refrigerante, etc. E hoje pega uma enormidade, uma base enorme de produtos, né, que o governo gostou, porque antecipa a arrecadação, né? E para piorar tudo isso, aí inventaram também recentemente a tal partilha do ICMS entre os estados produtores e consumidores de uma forma também extremamente ineficiente, né? Diante disso, como que funcionaria o IBS na sua proposta de reforma? O que seria mantido de tudo isso e seria completamente abolido? Bom, na nossa proposta, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, seria um imposto que substituiria, como eu falei, 5 tributos atuais. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. O IBS, em termos de desenho, ele não tem nada de muito original. Ele simplesmente adota o padrão mundial de tributação do consumo, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. Então, como é que funciona um IVA? O IVA é um imposto que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização por um sistema que a gente chama de débito e crédito. Então, como funciona? A empresa, quando vende, sobre o valor da venda dela, incide o imposto e ela recupera o imposto incidente na sua compra, pagando a diferença entre os dois. Então, vou dar um exemplo. A alíquota do imposto é 10%, a empresa compra insumos no valor de 100 e vende o produto dela por 200. Então, ela vai ter um débito de 20 na venda, 10% de 200, e vai ter um crédito de 10, que é 10% dos 100 dos insumos que ela utilizou. Então, ela faz 20 menos 10, ela paga 10, ela recolhe 10 de pagamento do imposto. E isso daí é feito em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização. E o bom IVA tem algumas características. Uma primeira característica é uma base ampla de incidência, incide sobre todo tipo de forma de atividade econômica, sobre bens, serviços, operações com intangíveis, cessão de direitos, licenciamento de direitos, toda forma de atividade econômica incide. Segundo, ele tem o que a gente chama o crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que você utiliza na sua atividade produtiva, você recupera o crédito. Ou seja, não importa se eu estou comprando o serviço de consultoria, se eu estou comprando insumos, o que eu estiver utilizando para a minha atividade produtiva, o imposto que incidiu. A ideia não é ter mais aquela questão, isso aqui eu comprei para revenda, isso aqui eu comprei para consumo. Então, se eu comprar um lápis, eu posso pegar crédito, mesmo que eu venda. Entendi. Exatamente. A única restrição é aquilo que caracteriza consumo pessoal. Então, você não pode, todos os países do mundo têm restrições para as pessoas não jogarem despesa pessoal como despesa da empresa. Tá certo? Mas, tirando aquilo que caracteriza consumo pessoal, tudo dá crédito. O bom IVA, ele é tributado no destino. O que significa tributar no destino? Significa operações entre jurisdições, pode ser entre países ou entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. Tá certo? E o bom IVA, ele tem as regras mais homogêneas possíveis. Ele é o mais homogêneo possível, tem o mínimo possível de exceção. Então, idealmente, uma única alíquota para todos os bens e serviços. Esse é o desenho de um bom IVA. A pergunta era justamente essa, né? Falando das alíquotas, né? O que acontece? Os serviços, hoje, tem aquela diferenciação que, por exemplo, ela paga PIS, COFINS, cumulativo, né? Porque a empresa de serviço normalmente não pega crédito, paga 3,065, né? De PIS/COFINS. E as empresas que pegam crédito pagam 7,6 e 1,65, né? Como que ficaria isso? Outra pergunta também dentro dessa questão da alíquota. Haveria alíquotas menores para os produtos como, por exemplo, cesta básica e maiores para produtos como cigarro, bebida alcoólica? Então, como que ficaria na sua proposta toda essa questão das alíquotas? Tá, deixa eu primeiro completar um pouco, explicar o que é o IVA. Quer dizer, o IVA que tem essas características, nas exportações, você não tributa, que é a ideia do princípio do destino, você cobra alíquota zero, você tributa as importações como produção nacional e você desonera os investimentos.
que pode ser via alíquota zero ou pode ser tributa e devolve o imposto imediatamente para quem comprou a máquina ou coisa assim. Como, na verdade, tudo que é produzido ou importado por um país só tem 3 destinos possíveis, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento, se eu desonerar exportação e investimento, estou tributando o consumo. Então, no fundo, o IVA, o IBS, que é a nossa proposta, é um imposto sobre o consumo que você cobra ao longo da cadeia de produção e comercialização. E ele é um imposto neutro, ele não distorce a forma de organizar a atividade econômica. Então, a nossa proposta era de ter um IBS com uma única alíquota para todos os bens e serviços. Tá certo? E seria uma regra só. Então, em vez de ter PIS/COFINS, que nem tem hoje, tem um sistema não cumulativo, que nem você falou, em vez de ter um monte de exceções e formas diferentes de arrecadar o imposto, como a gente tem hoje, no Brasil não é um exagero dizer que nesses 5 tributos que eu falei aí, a gente só tem exceção, não tem regra. Tá não, certo? Literalmente a gente só tem exceção, que no fundo gera um monte de distorção, gera planejamento tributário, gera contencioso, porque quando você tem muita exceção, todo mundo tenta interpretar a legislação a seu favor, o contribuinte, e o fisco faz exatamente o oposto, interpreta contra a legislação contra o contribuinte. Isso dá um nível brutal de contencioso que a gente tem no Brasil. O Brasil é campeão mundial em contencioso tributário, provavelmente, certo? Tem um estudo aí que mostra que a gente tem mais de 5 trilhões de reais, quase 75% do PIB em litígio tributário no Brasil. Tudo bem, os 30% do PIB é crédito podre, mas o resto é litígio mesmo. Tudo isso entra na nossa continha do custo Brasil, né? Tudo isso entra na conta do custo Brasil. Isso tem custo com advogado, tanto para o governo como para as empresas, mas tem um efeito de insegurança jurídica, né? Que isso gera muita insegurança para as empresas. E quando você tem insegurança jurídica, porque você não sabe, você está investindo no Brasil, você não sabe se de repente você vai tomar uma autuação que é metade do seu patrimônio líquido, como acontece em alguns casos no Brasil. E isso, quando você tem esse grau de segurança jurídica, ou você não investe, ou você investe com uma margem mais alta para compensar o risco, e quem acaba pagando a conta é o consumidor brasileiro e a competitividade do Brasil. Agora, a sua pergunta das alíquotas, se tem tratamento diferenciado para a cesta básica, não, na nossa proposta não. O IBS, o IVA, não é um bom imposto para fazer política pública, isso é importante, ele é um imposto para arrecadar. Você faz política pública via gasto. Então, ao invés de exonerar a cesta básica, que quando eu desonero a cesta básica, eu estou beneficiando todo mundo. Eu estou beneficiando o pobre, estou beneficiando a gente, estou beneficiando o rico. Porque a gente também consome. Aliás, a gente consome mais, em termos absolutos, produtos da cesta básica do que o pobre. Então, quando eu desonero a cesta básica, eu estou dando um benefício que, embora em termos relativos seja maior para o pobre do que para a gente, em termos absolutos é maior para a gente do que para o pobre. Tá certo? Porque eu gasto mais com a cesta básica do que o pobre. Então, ao invés de fazer isso, a nossa proposta é tributa por igual, uma alíquota só para todo mundo e na verdade, você devolve o imposto incidente sobre as compras dos pobres, com um limite, óbvio, para não ter fraude, mas, no fundo, isso tem um efeito, custa muito menos, ou seja, custa menos do que o desonerar a cesta básica para todo mundo, e é muito mais eficiente do ponto de vista distributivo. Então, tem um estudo que mostra que, se você fizer arrecadar o imposto e distribuir para as famílias mais pobres, vamos dizer que seja as famílias do Bolsa Família, por exemplo. Na verdade, é fazer pegar um escopo um pouco maior do que o do Bolsa Família, mas certamente todas as famílias do Bolsa Família estão dentro. Se você fizer isso, o efeito sobre a redução da desigualdade é 12 vezes maior do que desonerar a cesta básica. Então, vamos fazer política pública de forma eficiente? Essa é a questão. Em vez de desonerar a cesta básica, porque automaticamente gera litígio. Por que é cesta básica, tá certo? Então, aqui no Brasil, a gente teve uma disputa judicial porque pão está na cesta básica do PIS/COFINS. Então, a gente começou a fazer uma disputa judicial para saber se farinha de rosca estava na cesta básica do PIS/COFINS. Farinha de rosca é pão velho moído, tá certo? E aí demorou, sei lá quanto, muitos anos até chegar no STJ, que definiu que não, que farinha de rosca paga PIS/COFINS. Então, no Brasil, pão velho paga imposto, pão novo não paga imposto, tá certo? No fundo, é esse tipo de problema que acontece quando você começa a fazer diferenciação e definir o que é cesta básica e o que não é. Falar, eu vou dar benefício só para carne de segunda, eu não vou dar para carne de primeira. Imagine o fiscal tendo que ir no açougue e saber se o cara está vendendo filé mignon ou se ele está vendendo colchão duro, entendeu? Assim, vai ser venda de colchão duro, sabor filé mignon, que você vai encontrar no... Não vai dar certo. Essas coisas sempre geram distorção. É melhor fazer uma política mais eficiente. Com relação a cigarro e bebida, que foi sua outra pergunta,
Na verdade, a ideia é, ao invés, não tem alíquota diferente dentro do IBS para cigarro e bebida, mas tem sim um outro imposto que a gente chama de imposto seletivo, que é um imposto para incidir naquilo que tem efeitos negativos sobre saúde ou meio ambiente, e aí teria uma tributação sobre cigarro e bebida via imposto seletivo. E aí é uma tributação monofásica, é só na importação ou na saída da fábrica, é uma única vez, e de fato o objetivo é realmente aquilo que tem efeito negativo sobre saúde e meio ambiente, eu tributo mais, eu tributo a externalidade negativa que está sendo gerada por aquele produto. Agora, sobre o restante, acabou o monofásico, acabou o FCI, ficha de conteúdo de importação, acabou essa bagunça toda. Acabou tudo, não tem nada dessas bagunças que tem hoje, vai ter. Tem uma discussão de ter monofásico para combustíveis, só para combustíveis, porque tem um histórico muito ruim de fraude, mas só para combustível, para o resto seria um sistema só para todo mundo. Certo. Ainda falando, só eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas depois, se eu lembrar, eu volto. Nos últimos anos, o Brasil tem sofrido um grande processo de desindustrialização, né? Apesar da gente ter uma economia considerada fechada, né? Como que você vê os impostos sobre importação e exportação? Você já falou um pouco sobre isso, né? E como que você vê esses acordos multilaterais ou bilaterais, como é o caso do Mercosul? E se a reforma tributária ajudaria o Brasil a ficar mais inserido nesse mundo globalizado? E se criar benefícios fiscais, como é o caso da Zona Franca de Manaus, seria uma solução para esse processo de industrialização que a gente vem sofrendo? Tá, vamos lá. Primeiro, o processo a reforma tributária, essa reforma da tributação do consumo, na forma que a gente propõe, tem um efeito muito positivo sobre reverter esse processo de desindustrialização. Na verdade, o sistema atual onera a indústria de duas formas. Uma delas é porque a indústria é mais intensiva em capital. O nosso sistema ele tributa e ela tem mais competição de produtos importados. O nosso sistema atual ele onera o investimento e, portanto, ele onera principalmente quem investe mais, que é a indústria, e ele cria distorções competitivas. Ele onera as nossas exportações e tributa o produto nacional mais do que a importação, sem considerar o imposto de importação. Então, o nosso sistema tributário atual, e segundo, na tributação do consumo, a gente tributa mais produtos industriais do que serviços. Então, por todos esses motivos, a indústria é o setor mais prejudicado pelo sistema atual. Na hora que se adota um sistema com alíquota uniforme, regras uniformes, que desonera completamente exportação, desonera investimento e equaliza a tributação do produto nacional com o importado, você vai ter um efeito claramente positivo sobre a indústria e certamente ajuda a reverter esse processo de industrialização. Modelos como o da Zona Franca de Manaus não são solução para isso, ao contrário. A gente sabe que politicamente tem que ter uma transição, tem que ter uma forma de mudar a forma de fazer o benefício da Zona Franca de Manaus, mas o modelo da Zona Franca de Manaus é muito ruim do ponto de vista de política de desenvolvimento. A gente dá um incentivo que serve para você produzir o insumo, sei lá, em São Paulo, mandar para a Zona Franca, agregar um pouquinho de valor na Zona Franca e trazer o produto de volta para São Paulo. Então, o grosso do benefício que você dá vira custo de logística. E a Zona Franca não exporta quase nada, era só para vender dentro do próprio país. Não estou dizendo que não tenha que ter políticas de desenvolvimento para a região, a gente sabe que politicamente você não acaba a Zona Franca do dia para a noite, mas certamente esse tipo de política é a famosa política ineficiente. É a política que, tudo bem, até gera emprego na região, mas há um custo extremamente alto para a sociedade brasileira como um todo. Então tem que pensar se não tem outras formas de gerar emprego na região e gerar desenvolvimento na região com um custo menor para a sociedade. Esse tipo de política certamente não é o que a gente precisa. Então, falando dessa questão da transição, a gente imagina que a transição para esse modelo não pode acontecer da noite para o dia. Você acabou de falar um exemplo que seria, vamos acabar com a Zona Franca de Manaus, ok. Mas como que será esse processo? O que a gente vai colocar no lugar, né, para fomentar desenvolvimento? Então, e também, como você falou, né, tem estados que vão ganhar, tem estados que vão perder, né? Então, existe um monte de questões. Tem gente que já ganhou benefício fiscal para instalar a fábrica em determinado lugar, então você não pode chegar, olha, meu filho, agora acabou, né?
Então, como e em quanto tempo seria essa transição e por que que precisa desse prazo para a transição? Tá, bom, primeiro, é só explicar. A nossa proposta de criar o IBS, que substitui tributos federais, estaduais e municipais, a ideia é que para o contribuinte seja um único imposto. Então, teria um imposto com uma arrecadação centralizada, que é uma agência tributária nacional que vai arrecadar o imposto, depois distribuir a receita para a União, estados e municípios. E o nosso sistema de nota fiscal eletrônica permite fazer isso com muita segurança, fazendo essa distribuição da receita pelo destino. Agora, para migrar para este modelo do sistema atual, você precisa ter transição, de fato. E, na verdade, duas transições. Primeiro, a transição para as empresas. Por quê? Porque quando você faz uma reforma que nem essa, partindo do nosso sistema atual, que é todo cheio de distorções, você tem dois efeitos. Primeiro efeito, muda preços relativos. Alguns vão cair, outros vão subir. E aí você precisa dar um tempo para poder fazer um ajuste nos preços relativos. Segundo, você tem um efeito sobre os investimentos que as empresas fizeram. O nosso sistema é todo torto, todo distorcido, mas as empresas fizeram investimentos em cima desse sistema. Inclusive com base num benefício fiscal, por exemplo, da guerra fiscal do ICMS, que vai deixar de existir com a reforma tributária. Então, se você fizer uma transição muito rápida, uma empresa que acabou de fazer um investimento em cima de um benefício, por exemplo, que vai deixar de existir, ela se torna não competitiva. Ela vai ter que vender com uma margem muito baixa para ser competitiva e ela tem uma perda de capital. Quer dizer, ela acabou de fazer um investimento, aquele investimento ela não vai recuperar aquele investimento que ela fez. Então, por conta disso, a gente propõe uma transição que tem um período de teste de 2 anos, que você cria esse IBS com uma alíquota de 1% e opera 2 anos, para vários motivos, desde calibrar a alíquota, saber qual é o potencial de arrecadação, e aí você só simplesmente deduz esse valor do que você deve de PIS/COFINS, e depois faz uma transição mesmo em 8 anos, você vai reduzindo as alíquotas dos tributos atuais e subindo a alíquota desse IBS. A gente propõe isso, então, exatamente para que essa transição permita que as empresas que fizeram investimentos recuperem os seus investimentos e que o ajuste de preço relativo seja suave. O que a gente já viu é que quando você tenta fazer de uma vez só, a resistência é monumental, é muito mais difícil aprovar a reforma tributária. Tem uma segunda... Oi? Ainda se fizer de uma vez, né? Daí vai esperar mais ainda. Exatamente. E tem uma segunda transição que a gente está propondo, que é uma transição na distribuição da receita para os estados e municípios. Como eu falei, que quando você adota essa base ampla, hoje estados tributam mercadorias, municípios tributam serviço, a gente está juntando tudo, adotando o princípio de destino, hoje você cobra na origem, e isso tem o efeito de distribuir a receita. E para este caso, a gente propõe uma transição mais longa ainda, mas que não tem nenhuma importância para o contribuinte, para nós. Não tem, simplesmente dentro dessa agência tributária, na forma como ele vai distribuir, e a gente faz essa transição em 50 anos. Então você vai migrando progressivamente da distribuição atual da receita para a nova distribuição da receita ao longo de 50 anos, para que não tenha nenhum efeito traumático nas finanças públicas de nenhum ente da federação. Então essa é a segunda transição que tem na nossa proposta, que a gente acha que é importante para mitigar resistências, tá? Isso é muito importante para mitigar resistências. Com certeza. Você, lá no início da live, você já falou sobre isso. E nós, nesse período aí em 10 anos, a gente ficaria... Não, em 15, né? A gente ficaria 20% em média mais... Vamos falar assim, né? O que tem nesta reforma a gente está falando só desses impostos indiretos, né? O que tem hoje de distorção e o que isso vai corrigir? Eu queria que você desse exemplos. Por que nos levaria a esse ganho nesse prazo de 15 anos? Entendeu? Tá, essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem vários fatores. O primeiro fator, que são os mais aparentes, é a própria complexidade do sistema atual. Ela tem 2 efeitos. O custo burocrático de pagar imposto, que a gente chama de custo de compliance, no Brasil o mais alto do mundo. São aquelas 1.500 horas que você citou no começo. Tem um trabalho do Banco Mundial que chama Doing Business, que mostra que o Brasil é o campeão mundial em tempo gasto com burocracia para pagar imposto. Sendo que assim, a média na América do Sul é umas 300 horas por ano para uma empresa de porte médio, e nos países da OCDE 200 horas por ano. Ou seja, a gente tem um custo, peso morto, trabalho improdutivo para cumprir com burocracia tributária. Qualquer empresário que tem empresa no Brasil e em outros países, você vai conversar com ele, ele te fala, olha,
Eu tenho, sei lá, uma empresa nos Estados Unidos que tem mais ou menos o porte do Brasil, lá tem 2 pessoas para pagar imposto, aqui eu tenho 30 pessoas para cuidar da burocracia tributária. Então esse é um primeiro fator. Segundo fator é o próprio litígio, né, como eu falei. Quando você tem um sistema muito complexo como é o nosso, ele gera muita interpretação diferente e isso acaba levando a muito litígio. Como eu falei, o Brasil é muito provavelmente o campeão mundial em litígio tributário e isso tem um efeito negativo sobre o crescimento pelo custo e pela insegurança jurídica. A gente tem um terceiro fator que o que o nosso sistema tributário hoje ele tem uma incidência cumulativo. Quer dizer, quando eu falei de um bom IVA, todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores você recupera na forma de crédito. No Brasil tem uma série de problemas que fazem com que você não recupere o imposto que foi pago ao longo da cadeia. Desde impostos como o ISS, que você paga e não dá crédito para ninguém, até falhas nos tributos indiretos. Então você tem restrições à recuperação de créditos no ICMS, no PIS/COFINS, com casos absurdos. Por exemplo, no ICMS tem uma coisa que chama de bens de uso e consumo, que não dá crédito. O que vale no Brasil é só a ideia de crédito físico, só aquilo que é incorporado fisicamente no produto final dá crédito. Então tem casos absurdos. Assim, outro dia eu estava falando com uma fábrica de móveis, o cara falou, não, eu compro lixa. Obviamente ele precisa de lixa para fazer o móvel. E ele não tem direito a recuperar o crédito ICMS da lixa, porque a lixa não é incorporada fisicamente no móvel. Tá certo? É assim, como se ele não precisasse da lixa para poder fazer a produção dele. Tem lugares em que o ICMS é incidente na eletricidade. Na fábrica dá crédito, mas no escritório da empresa não dá crédito, porque o escritório não está ligado diretamente à linha de produção. São coisas completamente absurdas que você tem hoje, e isso tudo gera isso que a gente chama de cumulatividade, imposto que você pagou ao longo da cadeia e não recupera. Essa cumulatividade, ela acaba onerando investimentos, tá certo? E ela acaba onerando exportações. E no caso do Brasil, a gente tem fatores adicionais de oneração do investimento e exportação. No caso das exportações, você tem alíquota zero, tanto de ICMS, PIS/COFINS, IPI, nas exportações, mas se você acumulou crédito nas etapas anteriores, é um inferno você conseguir recuperar esse crédito. Então, o exportador comprou insumos, exportou o seu produto, e o governo tem que devolver para ele o imposto que incidiu naqueles insumos que ele comprou. E não devolve. É um inferno você conseguir isso de volta, às vezes demora anos. Tem estados que fazem leilões, quem der o maior desconto recupera. Tem outros que condicionam, eu te devolvo aquilo que é seu se você fizer um investimento. É uma complexidade enorme. E isso, na verdade, prejudica, além da acumulatividade, isso onera ainda mais nossas exportações. E no caso dos investimentos, no caso do ICMS, por exemplo, se eu comprar uma máquina, eu recupero o imposto que incidiu na compra da máquina em 48 meses, sem correção monetária, sem nenhuma correção. Então eu não recupero de imediato o imposto que incidiu na compra da máquina, que seria o que você teria num bom IVA. Então isso tudo acaba onerando investimento e exportação, e isso prejudica o crescimento do país. E finalmente tem o último fator, que é mais importante, mais ou menos claro para as pessoas, é que o nosso sistema tributário distorce completamente a forma da economia se organizar. As empresas se organizam não de forma a reduzir ou minimizar o custo econômico de produção, que é o custo de trabalho e capital. Ela se organiza para minimizar o custo total, reduzindo o custo tributário. Como você tem muita exceção, muito benefício fiscal, etc. e tal, isso acaba fazendo a economia se organizar de forma muito ineficiente. Então, só para dar um exemplo, sei lá, uma empresa vai montar um centro de distribuição. Pensa no mundo sem imposto. No mundo sem imposto, ela vai montar o centro de distribuição no lugar onde ela minimiza o custo de logística. Aqui no Brasil, não. Ela monta o centro de distribuição onde ela recebe melhor benefício fiscal, aumentando o custo de logística. Então, para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final, eu gasto mais caminhão, gasto mais estrada, gasto mais combustível e gasto mais com caminhoneiro do que eu gastaria se não tivesse essa distorção colocada pelo sistema tributário. Aquilo que para a empresa faz sentido, porque ela está minimizando o custo dela, inclusive o tributário, para a economia do Brasil não faz sentido, porque eu estou sendo menos eficiente. Eu estou gastando mais caminhão, mais combustível, mais estrada, mais caminhoneiro para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final. Isso é o que a gente chama de perda de produtividade. Só que isso acontece de forma generalizada na economia brasileira, generalizada. Então, no Brasil é muito mais barato construir prédio de concreto armado do que prédio com estrutura pré-fabricada, por razões tributárias.
E, de novo, às vezes é mais eficiente ter um prédio com estrutura pré-fabricada, mas eu não faço isso. Então, assim, vamos supor assim, que com a mesma quantidade, no mundo sem imposto, com a mesma quantidade de recursos, eu conseguiria construir, sei lá, 11 prédios com estrutura pré-fabricadas e 10 com concreto armado. No Brasil, eu escolho produzir com concreto armado porque é mais barato do ponto de vista tributário. Então, no fundo, você tem muitos efeitos que vão se acumulando e que acabam tendo um efeito negativo sobre o crescimento. É por isso que quando você corrige todos esses problemas, ou seja, você corrige o problema do custo burocrático de pagar imposto, que despenca se você tiver um sistema simples. Você elimina quase todo o litígio, porque você vai ter um imposto extremamente simples, que é uma regra só para todo. Você elimina essa acumulatividade, prejudica investimentos, exportações. Você elimina todas essas distorções na forma da economia se organizar. Na hora que se soma todos esses efeitos, é que leva a esse impacto muito positivo da reforma sobre o crescimento. Você explicando assim, você não tem a mínima dúvida de que tudo isso é um freio no nosso crescimento, né? É bem explícito, né? Essa questão. Pois é, mas mesmo diante de tudo isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou com a comissão mista que estava indo na direção da proposta de reforma que está representada pela PEC 45, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Aparentemente isso foi feito, você já explicou até que o Bolsonaro não tinha interesse nessa reforma, né? Porque eles querem fatiar a reforma e mexer nesse momento somente nos impostos federais. Você concorda com essa estratégia? Por quê? Bom, vamos lá. Aí tem dois efeitos desse processo aí. Um deles é, de fato, tem um dos motivos pelos quais o Arthur Lira tirou esse interesse na reforma tributária ampla, que envolvendo os tributos federais, estaduais e municipais, é porque o Baleia Rossi, que apresentou a PEC 45, que é o resultado do nosso trabalho no Centro de Cidadania Fiscal, era o adversário dele na eleição para a Câmara. O grupo do Rodrigo Maia, que estava apoiando essa reforma, era adversário do Arthur Lira, e o Arthur Lira resolveu dar um chega para lá, por razões políticas, nesse grupo adversário dele. O segundo motivo é porque, de fato, o governo não tinha interesse. O governo resolveu mandar uma proposta na tributação do consumo, uma reforma só do PIS/COFINS, substituindo por PIS/COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços, e depois, agora, mais recentemente, mandou também uma proposta de imposto de renda. Quando a gente está falando da tributação do consumo, claramente eu sou contra aprovar só essa reforma do PIS/COFINS. Que o custo político não é muito menor do que o de aprovar uma reforma ampla da tributação do consumo, e, portanto, se é para gastar capital político que se gaste para aprovar uma reforma que inclui ICMS e ISS, o efeito sobre o crescimento é muito, muito menor. Então, se eu falei, se uma reforma ampla, que inclui os tributos federais, estaduais e municipais, pode aumentar o PIB potencial em 20% em 15 anos, se você tiver uma reforma só do PIS/COFINS, o efeito é 10%, 15% disso, é 2%, 3%. O próprio governo, na verdade, tem uma estimativa que é só 1% de aumento do PIB potencial com a reforma do PIS/COFINS. Então, o efeito é muito menor do que o de uma reforma ampla, o custo político não é maior, e mais, tem um problema a mais. Para poder aprovar qualquer uma dessas reformas, a gente sabe que vai ter que fazer algumas concessões no Congresso Nacional. Se você vai fazer uma reforma só do PIS/COFINS, você vai fazer concessões que, mesmo que você venha discutir uma reforma ampla, por exemplo, no próximo governo, elas vão virar um piso para a discussão da próxima reforma. Então, se é para fazer alguma concessão, faça de uma vez só para aprovar uma reforma ampla e não faça em duas vezes, que significa que você vai ter que fazer mais concessões, mais exceções setoriais para poder aprovar uma reforma ampla. Então, desse ponto de vista, acho muito melhor ter reformado. A boa notícia é que não morreu a reforma ampla, tá? Ela está viva no Senado Federal. O senador Roberto Rocha tinha uma proposta da PEC 45 da Câmara e tinha uma proposta semelhante no Senado, que era a PEC 110. Essa tramitação da PEC 110 não morreu. O senador Roberto Rocha, que é o relator, está trabalhando aí, provavelmente vai apresentar proximamente aí um parecer. E aparentemente está se negociando para o governo vir apoiar essa reforma. Vamos ver se consegue isso. Mas então não morreu a ideia ainda, mas de fato a gente poderia estar bem mais avançado se tivesse tido uma posição diferente do governo no passado. Pois é. A gente falou dessa questão dos impostos diretos, agora eu queria entrar um pouco nessa questão dos impostos diretos. O que você acha sobre principalmente aí nesse lado, a esquerda fala muito dessa questão da taxação sobre grandes fortunas? Isso é eficiente, não é eficiente?
Bom, eu com relação à tributação de grandes fortunas, eu tenho um mixed feelings aqui, não é nem mixed feelings, na verdade eu não sou contra, a ideia é boa em si, mas ela tem um problema, né, que exatamente as pessoas que têm as maiores fortunas são as pessoas que têm mais facilidade de fazer planejamento tributário internacional, seja mudando o domicílio fiscal, que é o mais comum. Aliás, vários dos milionários brasileiros, dos maiores brasileiros mais ricos, já não moram mais no Brasil, tá certo? Moram no exterior. E, portanto, na hora que você vai tributar grandes fortunas, você tem uma reação. Seria um imposto que seria bom se fosse adotado de forma homogênea no mundo inteiro. Aí eu acho que seria um imposto eficiente com fins distributivos. De qualquer forma, o que se arrecada de imposto sobre grandes fortunas, mesmo nos países que tem, é muito menos do que você arrecada com imposto de renda. Então, acho que mais importante até do que tributar grandes fortunas é tributar a renda das pessoas de alta renda de forma adequada. E aqui o Brasil falha mais do que os outros países em tributar a renda das pessoas de alta renda. Então, acho que o foco, embora eu não seja contra o imposto sobre grandes fortunas, eu acho que ele funciona muito melhor se ele for adotado de forma homogênea entre vários países do mundo. Isso é difícil, essa coordenação internacional não é fácil, mas, sobretudo, eu acho que o mais importante do ponto de vista distributivo é ter um imposto de renda que, de fato, pegue de forma adequada a renda de todas as pessoas, principalmente das pessoas de alta renda, e aí, como eu disse, o Brasil falha bastante. Então, isso que a gente vai falar agora, né? O que a gente tem observado é uma grande pejotização cada vez mais da sociedade brasileira. Hoje, um médico ele te dá uma nota fiscal, ele não te dá mais um recibo, né? Então, eu queria que você explicasse qual o motivo dessa tendência de pejotização. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente não tem que tratar só da pejotização. A pejotização, obviamente, é resultado do sistema tributário brasileiro, tá certo? E aqui, na verdade, nós temos dois fatores que afetam a pejotização. E não estamos falando só de profissionais autônomos, não. Estamos falando, inclusive, de empregados que acabam sendo contratados como sócios de empresas para reduzir o custo tributário. E aqui nós temos dois fatores que afetam isso. Um dos fatores é a contribuição sobre folha. Por quê? Porque a empresa contribui sobre toda a folha de salário dos seus empregados sem teto. Só que o benefício recebido pelo empregado é limitado ao que a gente chama de teto de salário de contribuição, que hoje é 6.400 e poucos reais por mês. Então, o que acontece? Uma pessoa que ganha mais que 6.500 reais por mês, a empresa está pagando uma contribuição sobre folha, sem o FGTS, de no mínimo 26,3%. E não está gerando nenhum benefício para o empregado. Então, se você paga sobre a renda do empregado e não gera benefício, no fundo é um imposto de renda. Eu não estou financiando o benefício do empregado, eu estou tributando a renda do empregado. E depois você tem ainda o imposto de renda de pessoa física de 27,5%. Se esse mesmo empregado vira sócio de uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, mas pode ser do simples também, até uns 20, 25 mil reais por mês é até melhor o simples do que o lucro presumido. Mas vamos supor que ele vira sócio de uma empresa de lucro presumido. E ele tem, sei lá, vamos supor que ele fatura 50 mil reais por mês, ele tem um custo de 10 mil reais antes do imposto de renda e sobra 40 mil reais para ele antes do imposto de renda. Ele vai estar pagando uma alíquota hoje sobre essa renda dele de 9,6% na média, tá certo? Então, obviamente, em vez de pagar os 26,3% da empresa, mais 27,5% do imposto de renda, ele está pagando 9,6%, tá certo? É óbvio que tem uma distorção aí no sistema tributário que induz as pessoas a se organizarem como PJs. Agora, o que eu queria falar um pouco é que esse mesmo problema da pejotização, que significa o quê? O exemplo que eu dei tem uma pessoa com renda de 40 mil reais pagando menos de 10% de imposto sobre a renda que ela tem, que é uma distorção claríssima num país com o grau de desigualdade que nem tem o Brasil. Tudo bem, as pessoas que fazem isso estão dentro da lei, mas a lei está errada, tá certo? A lei está errada. Mas esse mesmo problema existe também no caso, às vezes, de acionistas de grandes empresas, não só de pequenos, de prestadores profissionais liberais que atuam como PJs. Então, o problema existe no Brasil porque você tributa o lucro só na empresa e não na distribuição. Em si, isso não é um problema. Mas existe problema quando você tributa na empresa uma alíquota muito baixa, efetiva. Então, a alíquota nominal que incide sobre o lucro no Brasil é 34%.
Até R$ 20.000 é 24% e acima de R$ 20.000 de lucro por mês é 34%. Então, uma grande empresa, em princípio, paga 34% do lucro. Eu falei, bom, tá bom, 34% sobre o lucro, 27,5% sobre a renda do trabalho. O imposto de renda não é uma grande distorção. Mas o problema é que tem muitas empresas que conseguem pagar muito menos do que esses 34%. Então, tem algumas que pagam, de fato, que é a alíquota efetiva, ou seja, o imposto devido comparado com o lucro contábil, que é o lucro que a empresa distribui depois para os acionistas, é próximo de 34%, e outros que é menos de 10%. Então, se eu tenho uma empresa que está pagando a empresa menos de 10% e eu estou distribuindo isento para o acionista, esse acionista, que pode ser um grande acionista com renda de lá, mais de R$ 1 milhão por mês, ele, na verdade, está pagando menos de 10% sobre a renda dele. E isso é um problema. Tá certo? Esse tipo de distorção é um problema. Uma dúvida sobre isso. A gente vê que tem o lucro contábil e aí depois, quando você entra para apurar o lucro real, ele entra naquela questão de inclusões e exclusões. É nesse momento que eles fazem sim. esse jogo contábil e que faz com que... A maior parte, sim. Vamos dizer assim. É isso. E sabe qual é a minha dúvida? Por que isso existe? Por que não é isso direto? O meu lucro foi de 10 mil, tributa 10 mil, sei lá. Eu não entendo muito bem isso, na realidade. Então, na verdade, isso é verdade. A empresa tem o lucro contábil, aí você tem uma série de ajustes do lucro contábil, porque a gente chama de lucro fiscal, que é a base do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que são o que a empresa paga, que é a soma das alíquotas aos 34%. Esses ajustes... E por que você não tributa direto o lucro contábil? Porque o lucro contábil muitas vezes não é líquido. Então, muitas vezes eu tenho um lucro contábil porque teve uma reavaliação para cima de algum item do meu ativo sem liquidez nenhuma, que eu faço isso para que o meu patrimônio líquido seja mais próximo do real, para que o acionista saiba quanto vale a empresa de fato. Então, a contabilidade, ela tenta reproduzir mais o quanto de fato a empresa vale, mas isso às vezes não tem liquidez. Eu reavalio o valor do ativo, não tenho liquidez para poder pagar imposto em cima dessa reavaliação. Agora, se a diferença entre o lucro fiscal e contábil for só temporária, e uma parte desses ajustes que você falou entre o lucro contábil e o lucro fiscal, que a gente faz, que são adições e exclusões que você faz hoje no Brasil, é para fazer ajustes temporários, se for só isso não teria problema, porque no longo prazo eles equalizariam, mas não é só isso. Porque no longo prazo, no Brasil, o lucro fiscal acaba sendo bem inferior ao lucro contábil, e isso acaba tendo esse efeito aí de reduzir muito a alíquota efetiva do imposto pago pelas empresas. A alíquota efetiva, quer dizer, o imposto que eu recolho vis-à-vis o lucro contábil. Então, deveria sim ser revisto todo esse processo de ajuste aí entre lucro contábil e lucro fiscal, ou até ajustar ou adotar algum sistema próprio de cálculo do lucro fiscal. Tem uma discussão no resto do mundo, está pouco madura ainda, mas, por exemplo, adotar o que chama de calcular o lucro por fluxo de caixa. Entrou no caixa, saiu do caixa, se não se calcula o lucro pelo fluxo de caixa, aí não tem como dizer que não tem liquidez, porque é pelo próprio caixa da empresa. Então, eu acho que esse é um ponto que deveria ser revisto, sim. Além disso, tem algumas coisas que são redução do imposto devido, né? Então, às vezes, se eu faço um investimento, sei lá, no Nordeste, por exemplo, eu tenho, durante alguns anos, uma redução de 75% do imposto devido. Tá? Então, eu só pago 25% do imposto que eu calculei. Mas o principal problema está nessa diferença entre o lucro fiscal e o lucro contábil. E aí, nesse sentido, o governo apresentou para mexer nessa questão do imposto de renda, você considera uma proposta boa, que vai corrigir um pouco dessa distorção, já que ele já está falando nessa questão da tributação dos dividendos? Então, ela é bem intencionada, mas ela é mal desenhada. Tá? Então, o que significa bem intencionada? Significa que o governo tentou, pelo menos parcialmente, resolver esse problema da baixa tributação de quem paga pouco na empresa. Então, por exemplo, vamos pegar dois exemplos, tá? Vamos pegar uma empresa, que tanto faz se ela é do lucro presumido ou do lucro real, em que, de fato, ela está pagando hoje 34% do lucro, de fato, do lucro real dela, do lucro contábil dela, tá certo? E eu tenho uma outra empresa que hoje paga 10% do lucro, tá certo? Então, no fundo, eu tenho uma diferença. Um está pagando 34%, o outro está pagando 10% sobre a sua renda. Na hora que o governo coloca a tributação na distribuição de dividendos, você corrige parcialmente esse problema. E o governo ainda baixou um pouco a alíquota da empresa, baixou para 29%. Tá certo?
Então, o que vai acontecer? Com essa empresa que está pagando 34%, ela vai pagar 29% na empresa, tá certo? E sobre os 71% que sobra, ela vai pagar 20% na distribuição. Então, aí eu calculo 20% de 71%, que dá 14,2%, somo com os 29% que paga na empresa, e a soma dá 43,2%. Então, para essa empresa que hoje está pagando 34%, vai passar para 43,2%. Para aquela empresa que pagava 10%, a redução da alíquota na empresa vai reduzir, sei lá, vamos dizer, para 9% o que ela paga na empresa. Tá certo? Então, sobrou 91%, ela vai pagar 20% de 91%, que vai dar 18,2%. Então, ela está pagando 18,2%, mais 9% está pagando 27,2%. Então, aquela diferença que era de 24 pontos percentuais entre os 34 e os 10, eu baixei para 16 pontos percentuais, que é a diferença entre 43 e 27. Tá? Então, eu corrigi parcialmente o problema. Agora, qual o problema da proposta do governo? O problema da proposta do governo são vários. Primeiro é que essa alíquota de 43%, para quem não consegue reduzir muito o lucro na empresa, é bastante alta para um país como o Brasil e provavelmente vai ter efeitos negativos na atração de investimentos. Segundo, idealmente você tem que aproximar o máximo possível a tributação do lucro com outras formas que a gente chama de renda do capital, que são juros, aluguéis e ganhos de capital. E a proposta do governo aumentou essa diferença. Então hoje eu pago 34%, uma parte do lucro distribuído tem uma coisa que chama juros sobre capital próprio e paga 15% só, e uma parte paga, vamos dizer, até 34%. Mas na média até menos que isso, deve estar mais perto de 20%. E o juro paga 15%. Agora o governo subiu para 43% e manteve o juro em 15%. Que ele aumentou essa diferença e isso vai levar as empresas a se endividarem mais e usarem menos ação para se financiar, menos capital próprio para se financiar. Isso é um tipo de distorção que acaba tendo um efeito negativo no longo prazo sobre o crescimento, além do que, no fundo, que a pessoa que antes comprava ação vai comprar uma debênture e vai pagar menos imposto. Tá certo? Então eu reduzo a tributação de quem está financiando. Reduzo não, mas eu estou gerando distorções na forma da economia se organizar. E, finalmente, tem um erro enorme de desenho nessa proposta do governo, que é o governo disse que essa tributação na distribuição de dividendos, com a alíquota de 20%, só vale para a parcela do dividendo superior a 20 mil, quando vem de uma empresa que tem faturamento 20 mil por mês para uma empresa que tem faturamento maior que 4 milhões e 800 mil por ano. Agora, qual o problema dessa proposta do governo? Primeiro, esse limite de 4 milhões e 800 é assim, se eu ganho 4 milhões e 801, eu estou fora, não tenho benefício, se eu ganho 4 milhões e 800, eu estou dentro. Então, tem um monte de empresa que vai... Tem uma empresa que fatura, sei lá, 5 milhões, 5 milhões e meio, ela vai preferir deixar de vender para ficar dentro dos 4 milhões e 800 do que vender, faturar mais e vai pagar muito mais imposto na distribuição. Então, esse é um erro, assim, um erro de livro-texto de desenho de política tributária. Tá? É um erro muito feio em termos de desenho de política tributária. E se uma empresa grande, que fatura 10 milhões, ela vai se dividir em 3 empresas para poder ficar dentro do limite de 4 milhões e 800. E, de novo, extremamente ineficiente para a economia. E mesmo o limite de 20 mil, vai ter um monte de planejamento, as pessoas vão começar a se organizar para que o maior número de pessoas na família receba os 20 mil. O governo até botou lá um dispositivo dizendo que parente até o 3º grau que receba dividendo da mesma empresa só vale uma vez o limite de isenção de 20 mil. Mas, sei lá, eu tenho um amigo que tem uma empresa, a minha mulher vira sócia do meu amigo, a mulher dele vira minha sócia, a gente já dobrou o limite para 40 mil. Então é cheio de distorção que não, você... Tem um monte de empresa que é realmente familiar. A minha empresa é familiar. Eu tenho vários clientes que a empresa é familiar e que a família realmente trabalha e produz daquela... Pois é, exatamente. Então é um erro enorme em termos de desenho. Eu, pessoalmente, acho que teria sido muito melhor ter integrado com o imposto de renda de pessoa física ao invés de adotar esse limite de 20 mil aí. Agora, volto a falar, o bom sistema tributário, tanto no consumo como na renda, é um sistema que trata todo mundo por igual. Então, se você tem uma renda de 20 mil reais por mês, você tem que pagar o mesmo imposto sendo um empregado, um PJ, um servidor público, tem que pagar o mesmo imposto. Tá certo? Hoje, Essa seria a minha última pergunta, né? Qual que seria o desenho ideal de um modelo
por os impostos diretos, entendeu? Seria tipo assim, não importa se é na empresa, se é na renda, a gente faz uma tabela progressiva de imposto de renda e porque o que eles falam hoje, que o Simples, né, todos esses negócios é para beneficiar o pequeno empresário. Mas se você bota uma tabela também progressiva, né, você no fundo você já vai estar beneficiando esse pequeno empresário, né? E estaria, vamos dizer assim, botando uma alíquota maior para quem tem uma renda maior. Seria essa a solução? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que é essa a solução. Porque, volto a falar, o ideal mesmo, em vez de fazer o que o governo fez, eu teria feito de duas formas. Primeiro, eu teria tentado aproximar o lucro fiscal do lucro contábil o máximo possível. O que provavelmente, no caso de regimes simplificados, como lucro presumido simples, implica na mudança da forma de calcular o lucro na empresa. Essa ideia de dizer que o lucro é uma porcentagem de faturamento é um erro muito grande em termos de desenho de política tributária que a gente tem no Brasil há muito tempo, mas é um erro muito grande de desenho de política tributária. Tem que fazer alguma coisa, ainda que seja uma forma simplificada de calcular o lucro, sem as complexidades todas do cálculo do lucro real, tem que ser uma forma de você calcular alguma coisa mais próxima do lucro e não uma porcentagem de faturamento. Porque quando você diz que o lucro é uma porcentagem de faturamento, eu favoreço quem tem margem alta e prejudico quem tem margem baixa. Então, no fundo, eu tenho que fazer uma coisa mais próxima do lucro e aproximar mais o lucro fiscal do lucro contábil, inclusive nas grandes empresas. E segundo, eu integraria com o imposto de renda de pessoa física. Vários países fazem isso. Então, por exemplo, o pequeno empresário que está no Simples hoje, ele paga bem pouquinho de imposto de renda, porque tem uma renda dele pessoal, vamos dizer, a empresa fatura R$ 10.000 por mês e ele tem uma renda de R$ 2.000, renda mesmo, que é um comérciozinho. Tá certo? Num bom sistema, hoje ele paga pouco imposto de renda, é verdade, mas num bom sistema ele pagaria zero. Se você integrasse com o imposto de renda da pessoa física, pagaria zero, porque R$ 2.000 estaria isento, tá certo? Então, esse eu acho que seria uma boa mudança. A pessoa tem renda de R$ 20.000, vai pagar sobre os R$ 20.000. Uma coisa é estimular o negócio, outra coisa é desonerar a renda da pessoa. São coisas diferentes. Ok, negócio pequeno, tem que estimular, favorecer o crescimento, mas não significa que tem dono de pequeno negócio que tem renda de 100 mil, R$ 200.000 por mês. Não tem lógica nenhuma eu tributar pouco uma renda de uma pessoa que tem renda de R$ 200.000 por mês, só porque o negócio dele não é um mega negócio. Ele fatura R$ 300.000 por mês e 200 mil é renda dele. Tá certo? Não faz sentido eu tributar pouco essa pessoa. Essa pessoa hoje no Brasil está pagando na margem, se for um sócio de empresa de lucro presumido, vamos dizer assim, se ele fatura R$ 250.000 e tem uma renda de R$ 200.000, ele está pagando imposto de renda pouco menos de 13%. Tá certo? Não faz sentido nenhum, me desculpe, está errado. Totalmente errado. Então, aqui, eu gostaria muito de te agradecer. Já está acabando o nosso tempo, temos 3 minutos. Eu gostaria muito de te agradecer. Então, assim, a gente coloca o nosso canal à disposição. Se falar assim, Rosane, a gente está precisando pressionar os deputados, os senadores. Então, a gente está aqui para se organizar, para realmente a gente conseguir fazer no Brasil, nesse primeiro momento, né, uma reforma dos impostos indiretos com muita qualidade, né, e não fazer uma coisa parcial, porque hoje eu vejo que a nossa maior distorção é em cima realmente, principalmente do ICMS, né? É uma loucura que a gente tem de regra desse ICMS. Então, chegar mais perto de uma justiça tributária, estamos à disposição aí do Centro de Cidadania Fiscal, que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi bem esclarecedor aqui para todo mundo que está nos acompanhando e que vai nos ver depois, né? Porque esse horário é muito ruim. Bom, eu que agradeço o convite, Rosane. E só lembrando o que eu falei antes, o bom sistema tributário é um sistema que tem uma regra igual para todo mundo. Uma regra que seja justa, então, por exemplo, no caso do imposto de renda, tribute mais quem tem mais renda, e ao fazer isso, você elimina a distorção, você tem um sistema que é ao mesmo tempo justo e eficiente, que ajuda a economia a crescer mais. É isso que a gente precisa. Agora é difícil, porque a gente tem tanta exceção no Brasil e atrás de cada exceção tem um interesse. E você sabe que para combater interesses consolidados não é fácil. Mas, mais uma vez, eu agradeço o convite para participar desse debate. Muito obrigada. Tá bom, até mais. Como é que sai daqui?